Boa tarde. Estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater sobre assuntos da atualidade. Hoje vamos conversar com o professor Luiz Antônio Joia, da IBAP, sobre como as novas tecnologias influenciam no mercado de trabalho. Vocês podem participar enviando perguntas ao nosso entrevistado. Professor, obrigada pela presença. Obrigado, boa tarde. Segundo pesquisas apresentadas recentemente no Fórum Econômico de Davos, até 45% das atividades serão automatizadas nos próximos 2 ou 3 anos. Peço que comece nos explicando como está o cenário da automação no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que é muito difícil fazer previsões, né? Principalmente em relação ao futuro, né? Em relação ao passado é mais fácil. Portanto, eu parto desse princípio, de que essas previsões do grupo de Davos e tal, primeiro elas devem se aplicar ao mundo inteiro. Nós temos realidades diferentes. O que eles, na verdade, dizem, talvez não se aplique ao Brasil. De qualquer maneira, genericamente, eu posso explicar basicamente o seguinte. Na virada do século passado, século XX, os Estados Unidos empregavam na área de agribusiness, agropecuária, cerca de 90%, 80 e poucos por cento da sua população economicamente ativa. Isto é, em 1900 a gente tinha mais ou menos cerca de 85% dos americanos empregados na agricultura e na pecuária. Esse número hoje talvez chegue a 2%. Portanto, houve uma automação violenta na área agropecuária. Evidentemente, para onde essas pessoas se deslocaram? Para o setor de manufatura. Mas o setor de manufatura também foi automatizado, com robótica, controle numérico computadorizado, automação de chão de fábrica, etc. e tal. A fábrica da Fiat que eu visitei em Turim tem mais robô que ser humano. Robô que não falta ao trabalho, que não fica doente, que não pede para sair mais cedo para ver o jogo do Brasil na Copa do Mundo. A maravilha. E, evidentemente, o chão de fábrica também foi automatizado. Para onde grande parte desse pessoal foi, e cada vez vai mais? Para o setor de serviço, que é o setor de intangível, é o setor de conhecimento. Né? Só que esse setor, nos últimos anos, atualmente, né, continua sendo, é o setor mais automatizado hoje. Banco, sistema financeiro, transporte, educação. E aí vem uma pergunta que a gente se faz, né? Qual é o próximo caminho? Não existe um próximo setor. Seriam as ONGs? Seria uma economia criativa? Então aí é justamente onde a gente fica perante um puzzle, uma pergunta, um desafio, né? De que adianta a gente automatizar tanto o mundo se a gente, na verdade, desemprega tantas pessoas e, afinal de contas, desempregado não consome. Então a gente vai produzir para quem? E esse é o paradoxo da automação, como a gente chama. Né? Certo. De que forma a automação pode virar uma aliada dos profissionais? Ou seja, como a tecnologia pode interagir de forma positiva no mercado sem que a mão de obra humana seja substituída pela máquina? Bom, na verdade, a tecnologia tem um lado... É desagradável falar isso, porque eu trabalho com tecnologia a minha vida inteira. Né? Ela tem um lado mais malévolo do que um lado mais benéfico. Né? A gente poderia até depois falar um pouco sobre isso. Evidentemente que o papel fundamental da tecnologia seria tirar do ser humano aquelas tarefas absolutamente, digamos assim, desagradáveis de serem feitas. Aquelas que, teoricamente, você precisaria de robôs. Não há sentido você ter um ser humano fazendo atividade daquele tipo. E é isso exatamente que é o papel fundamental. Acontece que às vezes a gente usa a tecnologia, e cada vez mais estamos usando, para tomar decisões importantes. E depois ficamos surpresos que a tecnologia falha. E por que ela falha? Até porque a tecnologia não toma decisão nenhuma. Ela simplesmente tem algoritmos lá dentro que reproduzem o que a gente decidiria. Então, o que acontece de maneira geral em relação a essa pergunta, o lado positivo da tecnologia é tirar do ser humano tarefas que são redundantes, complicadas, desagradáveis, que não agregam nada. Seria um lado positivo. Outro lado positivo, nos ajudar a decidir melhor. Mas, insisto, a decisão continua sendo nossa. Imaginar que a máquina vai tomar a decisão é não conhecer bem o que é a inteligência artificial, coisa que eu me formei nos anos 80 e trabalhei desde o início com isso. Então, ela ajuda nisso. Por outro lado, a gente depois vai discutir no programa, vai gerar coisas ruins também. Mas ela tem esses lados, esses benefícios e questões positivas que ela pode nos ajudar. Entendeu? É certo. Um estudo da Universidade de Oxford afirma que cerca de 700 ocupações correm o risco de serem extintas na próxima década devido ao uso da tecnologia. Quais as profissões tendem a desaparecer e quais que devem surgir com a implantação dessas novas tecnologias?
Isso sempre existiu. Isso, na verdade, não é uma característica do século XXI. Né? Eu me lembro que quando eu me formei, eu estudei no Instituto Militar de Engenharia, no IME, e nós tínhamos que, no IME havia pessoas que processavam, perfuravam cartões. E hoje, durante muito tempo, isso não existe mais, e há pessoas durante muitos anos que eram datilógrafos, né? Por exemplo. Isso também não existe mais. E outras funções que a gente pode colocar. Então, naturalmente, primeiro é o seguinte, isso não é uma questão do tempo de hoje, isso sempre existiu. O fim de certas coisas e o início de outras. Isso aí, na verdade, é uma curva de criação, de destruição criativa, que vai gerando coisas novas, isso é normal. O que nos aborrece hoje, o que, de certa maneira, nos preocupa, é que o que sempre aconteceu no passado, e continua acontecendo, acontece hoje a uma velocidade estonteante. É isso que é a questão. É porque hoje, em menos de uma geração, uma carreira, uma função, ela é criada e desaparece. O problema de hoje é a aceleração do tempo. Grande parte das coisas que acontecem hoje sempre aconteceram no mundo. É velocidade. Velocidade. Né? Então, por exemplo, vamos dar exemplos. Motorista de táxi, todo respeito, tem futuro? Não tem. Não tem. Os sistemas Uber, Cabify, os sistemas compartilhados, mudaram o sistema de transporte. Não adianta você querer proibir isso. Não tem como existir. A economia compartilhada, share economy, é o seguinte, veja quanto custa hoje uma autonomia de táxi no Rio de Janeiro e veja quanto custava 5 anos atrás. Não vou falar o valor aqui. E há 5 anos atrás o preço era enorme e não tinha para vender. Hoje o preço é baixíssimo e ninguém quer comprar. Por outro lado, não é só os aplicativos tipo Uber, Cabify e tal. É também o fato de que os carros cada vez mais serão autônomos. E serão autônomos. Então nós não precisamos de motorista. Mas já visto o seguinte, quais são as principais empresas automobilísticas hoje do mundo? GM, Ford, Fiat Chrysler? Não. Google, Facebook, Tesla. Mudou. O Vale do Silício hoje impera no setor automobilístico. Então, naturalmente, outra questão. Bancário. Você consegue imaginar alguém querendo ser bancário, fazer carreira como bancário? Como todo mundo aqui é bancário. A gente pega o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa internet, né, o nosso computador, né, o nosso provedor internet, a gente faz uma TED, o DOC, o banco cobra da gente. Então, todo mundo, você e eu, viramos bancários. Se todo mundo virou bancário, por que o banco precisa de bancário? Não precisa. Na verdade, o banco, e a tecnologia tem isso. A tecnologia ele ajuda as empresas a botarem você para trabalhar para ela. Isso acontece. Você trabalhando para ela sem receber nada, ela não precisa dos profissionais que ela tem, eles são demitidos. Então, existem outras funções, né, que a gente poderia colocar, mas eu diria que essas principalmente são as que vão ser mais afetadas nos próximos meses, anos e vindouros, né? Sem dúvida. E quais as áreas que terão mais desenvolvimento com a automação? Geralmente as áreas que você vai... Hoje é uma situação complicada, você vai entender o que eu vou falar. George Bernard Shaw, Prêmio Nobel de Literatura, falou uma vez uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, o homem feliz tem uma gravata só. Porque na hora que ele acorda de manhã, vai botar a gravata, ele só tem uma para o armário e vai embora. Ele é feliz e não sabe. O dia que a esposa, no aniversário dele, deu uma outra gravata, ele entrou em parafuso. Ele abriu o armário e ele tinha 2 gravatas. Ele ficava assim, é só essa, é só essa. Ele, coitado, gastava meia hora para escolher a gravata. Imagina uma pessoa que abre o armário e tem 1000 gravatas. O que ele faz? Não faz nada. Essa é a razão pela qual a gente, mais ou menos, usa uniforme para trabalhar. A gente, mais ou menos, tem um uniforme. Uma calça, 3 ou 4 blusas, e as mulheres um pouco mais de adereços, mas é isso aí. O que acontece? Uma das funções mais importantes do século XXI é alguém que consiga extrair significado, conhecimento de informações e dados que a gente tem. Nós estamos sentados em montanhas de dados e não sabemos o que fazer com isso, né? Então, o que acontece? Toda a parte de tecnologia nos trouxe muitos dados, mas a gente precisa refinar esses dados, minerar esses dados, gerar informação, produzir conhecimento, que é interpretar, isso só a gente faz, não o computador, para gerar significado e agir, porque a decisão é fruto da informação. Nós não podemos decidir corretamente se a informação que nos chega é uma informação que a gente não consegue qualificar, não consegue entender. Então, um analista de informação, digamos, a pessoa que consegue minerar esses dados, e acho que a FGV tem feito um trabalho magnífico nessa área, certamente é uma pessoa que vamos precisar dela no mundo inteiro. Porque a gente está falando aqui, eu costumo dizer que o século XXI é o século de excesso de comunicação e falta de diálogo. A gente se comunica o tempo todo, mas a gente não dialoga. Então a gente passa o WhatsApp para um lado, a gente passa o Twitter para cá, mas quem vai analisar tudo isso? E quando eu falo dado, eu não estou falando apenas dado numérico. Estou falando de dado, estou falando de registro, estou falando de foto, estou falando de imagem, estou falando de vídeo.
Tudo isso hoje é informação e tem que ser analisada. Quem vai fazer isso? Não tem ninguém para fazer isso. O mercado hoje é muito carente disso. Então, a gente tem que formar pessoas no mundo inteiro para trabalharem essa questão de gestão do conhecimento e interpretação do que está acontecendo. Tem muita a automação, ela é muito utilizada hoje na medicina. 2 hospitais da Bélgica já utilizam robôs humanoides de aproximadamente 60 centímetros para auxiliar os pacientes. Eles guiam os departamentos e usam também os robôs em exercícios de fisioterapia. Alguns hotéis americanos também já utilizam robôs na recepção. De que forma os robôs já substituem as pessoas? É uma realidade já presente? Mais ou menos. Você entregaria um filho seu para fazer uma cirurgia muito complexa para um robô? Não sei responder. Claro que não. Claro que não. Claro que não. O robô, eu trabalho com robótica, trabalhei desde que eu me formei nos anos 80, ele está melhorando. Mas ele jamais vai ser igual ao ser humano, a não ser que a gente não saiba o que é um ser humano. Entendeu? O ser humano com as suas imperfeições, com as suas imbecilidades, idiotices, e também com as suas grandes ideias e fantásticas coisas. A gente pode usar a robótica, sem dúvida, para atividades, como eu falei, rotineiras. Na medicina isso tem uma área hoje na medicina que a gente chama de e-health, que é a parte de e-health, é e-commerce, business, e-health é a parte de saúde automatizada. Mas vou dizer uma coisa a você que é complicadinha na área da saúde. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos estão querendo botar os nossos registros eletrônicos nas bases de dados. Então eu vou conseguir saber se você teve doença na sua vida e eu posso utilizar isso para te contratar ou não. Olha o problema da privacidade e a segurança dos dados. Então, você entendeu? Sim. Eu estou falando pelo seguinte, eu trabalho com tecnologia desde que me formei. Portanto, eu não sou uma pessoa deslumbrada com tecnologia. Não sou. Na verdade, ela cria muitas questões complicadas, né? Sem dúvida, o robô pode ser utilizado para coisas muito interessantes, para coisas que são rotineiras, mas é o que eu digo, vou terminar como eu comecei. Você entregaria o seu filho para fazer uma operação do cérebro complexa para um robô? Agora, softwares não possuem inteligência emocional, né? Falando nisso. Pensamento crítico, criatividade ou flexibilidade cognitiva, diferenciais do trabalho humano. A mão de obra humana escapa da extinção por que fatores? Pela empatia. Que, aliás, é a matéria que mais falta no século XXI. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no seu lugar e você se coloca no meu. Então, antes de eu julgar você, eu vou saber o que você é, vou pensar o que você pensa. E você, antes de julgar a mim, você vai procurar me conhecer. Empatia é uma matéria que falta muito, mas empatia, o robô não tem empatia. A tecnologia não tem empatia. É a capacidade que a gente tem de entender um pouco os semelhantes. Certamente que todo mundo que frequenta a rede social percebe que o que menos falta na rede social é empatia, né? As pessoas saem criticando umas às outras, mas é impressionante. Aliás, eu costumo dizer que você ler comentário de rede social é você desistir da humanidade, né? Que a baixaria que tem lá é tão grande e a quantidade de erros de português também, somos dois, você vê um pouco do que é a realidade brasileira. Então, o que acontece de maneira geral? O robô não tem empatia. Nós estamos falando hoje de finanças comportamentais, nós estamos falando hoje de marketing comportamental, nós estamos falando hoje de gerenciamento de projetos comportamental, nós estamos falando hoje de IT, TI comportamental. Ora, o robô tem comportamento, o robô tem sentimento? Não. Não tem. Não tem capacidade de sentir, perceber. Ele é programado. Programado significa o seguinte, ele vai fazer o que está dito ali dentro de certas regras de decisão. Mas é isso que ele vai fazer e é só isso. Portanto, nós somos, graças a Deus, muito mais inteligentes do que ele. Ainda que a gente possa definir aqui o que significa inteligência. Tá? Agora, tem cientistas que afirmam que 65% dos empregos da geração Z, que são pessoas nascidas entre a década de 90 e 2010, ainda nem existem. Quais são as profissões do futuro, na sua opinião? O que eu acabei de falar é uma delas, na verdade. Primeiro, economia criativa, tudo que diz respeito à parte de criação, tudo que diz respeito ao desenvolvimento de aplicativos, apps, é uma indústria enorme do smartphone, do mobile, desenvolvimento de apps. Toda a área de interpretação de dados, de informação para gerar conhecimento e agir. Nós estamos sentados hoje, já falei, em montanhas de dados. A gente não sabe o que a gente vai fazer com isso. De que adianta eu ter uma série de dados se eu não sei exatamente extrair significado disso? Entendeu? É preciso analisar isso. Então, nós não temos hoje, no mundo inteiro, mão de obra suficiente, até porque isso não é uma mão de obra assim, fácil de formar, de ser criada, para estruturar tudo isso.
Então, profissões relacionadas a interpretar o mundo, a tirar um significado dessa questão meio caótica que a área de TI gerou no mundo. Porque nós estamos hoje num caos. Vamos ser francos aqui. Qual é o papel do jornal em papel? Qual é o papel do jornal impresso? Todo respeito é para embrulhar peixe. Porque o que acontece? Você não tem a impressão de que a mesma notícia passa por você 3, 4, 5 vezes por dia? Num dia. Quando o William Vac ou o Bonner aparece no Jornal Nacional, você não fica com pena dele, falando a mesma coisa que você já ouviu 10 vezes. E essa notícia que você ouviu e que aconteceu hoje, às 7 horas da manhã, e por isso o jornal não pegou, certo? Você vai ver amanhã no seu jornal que você assina, que vai chegar na sua casa às 7 da manhã. Qual é o futuro do jornal de papel? Nenhum. Porque nós somos jornalistas. Nós produzimos as notícias. Nós postamos as notícias. O processo produtivo mudou. É por isso que as grandes empresas de mídia hoje têm que se repensar. Qual é o papel delas? A gente faz o nosso próprio filme. A gente faz o nosso próprio vídeo. A gente posta esse vídeo. A gente posta esse filme. Nós somos produtores, diretores, atores, artistas. Mas havia um grupo de pessoas que vivia disso. E agora? Então, toda essa parte de share economy, economia de compartilhamento, economia criativa, isso tem um crescimento muito grande. E os paradigmas hoje os modelos mentais hoje são diferentes, né? E nós não estamos preparados para isso. Rapidamente, eu vou falar uma coisa a você, só para o pessoal que está me ouvindo aqui. Alvin Toffler falou uma coisa importante, que eu confio plenamente. Ele falou o seguinte: o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler nem escrever. Isso não é analfabeto, isso é excluído. O analfabeto desse século é quem não tem capacidade de aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. Esse é o analfabeto. Porque o século XXI é um século em que você e eu teremos várias carreiras durante a nossa vida profissional. E nessa vida profissional ligada às novas tecnologias, os makers estão ganhando cada vez mais espaço com a utilização de novas tecnologias. De que forma eles podem contribuir na rotina das indústrias? Os makers, eles são uma indústria anárquica, né? E essa palavra anárquica aqui não tem nenhum sentido pejorativo. A palavra anárquica aqui é uma palavra que significa que eles não têm necessidade de um controle. Eles fazem um compartilhamento, eles usam as questões que eles querem, quando eles precisam. Eu vou dar um exemplo especificamente, né? Os jovens de hoje não querem carro. Na minha geração, o sonho das pessoas era 18, 19 anos ter um carro. Eu tenho uma filha que se mudou para São Paulo para trabalhar numa empresa gigantesca lá de TI, importante. A primeira coisa que ela fez, ela tinha um carro dado pela empresa anterior dela, a primeira coisa que ela fez, vendeu o carro, pegou o dinheiro e investiu. Falou: pai, não vou ter carro em São Paulo. Primeiro que é engarrafamento para tudo que é lado. Segundo que tem negócio aqui de placa par, placa ímpar, dificuldade. Vou trabalhar com o tipo aplicativo tipo Uber, vou usar isso aí. Então nós temos hoje também um grupo de jovens que estão chegando no mercado de trabalho que tem valores diferentes. Eles não querem acumular muita coisa. A pergunta é a seguinte: para que eu preciso de 3 casas se só moro em uma? Para que eu preciso de 3 carros se eu só vou usar um? E muitas vezes só vou usar on demand, na hora que eu preciso. Para que eu vou cuidar desse carro, dessa casa, com manutenção, com gastos absolutamente idiotas? A gente vive uma geração que a gente chama just in time, on demand, quer dizer, é agora, eu preciso disso aqui agora, não preciso disso o tempo todo. Isso está mudando a área de consumo. A área de consumo. Esses jovens, eu dou aula aqui na graduação, jovens que nasceram depois que a internet chegou aqui no Brasil. Eu tenho hoje turmas que toda a turma nasceu depois que a internet chegou aqui. Aí o que acontece? Você quer matar o aluno? Não é aqui, em qualquer lugar. Manda ele ler um livro desse tamanho. Aquele livro que fica em pé sozinho, sabe? Ele vai ter um ataque cardíaco. Vai perguntar: professor, não tem um resuminho? Não tem uma coisa para eu ler? Porque é uma geração que não está habituada a uma concentração maior. Isso é uma questão importante, que talvez seja importante a gente frisar. Qual é o profissional de sucesso do século XXI? Quer que eu te diga? Uma coisa só. É aquele que vai ter foco. Sabe o que é foco? É você seguir aquilo que você quer fazer. Porque a tecnologia nos dá muitas coisas, mas a tecnologia nos faz perder a coisa mais importante da vida profissional, que é foco. Foco, foco. Você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você não faz nada. Você abre 15 janelas durante o seu trabalho, e você ao final do dia chega em casa exausto e pergunta: o que você fez? Não sei, mas estou cansado. Porque você não fez nada. Você abre o YouTube, você abre o Twitter, você abre o Excel, o PowerPoint, você abre um monte de coisas. Você tem noção de quanto tempo demora cada interrupção dessa? Você tem noção de quanto tempo demora para você ler os seus 200 WhatsApps? A não ser que você se considere imortal,
eu vou dizer que você está perdendo a coisa mais preciosa da vida, que é o seu tempo, que é limitado, não estocável e finito. Portanto, acho bom você usar ele direitinho. E a tecnologia nos dispersa a atenção. Então é uma coisa maravilhosa, fantástica, mas tem que tomar cuidado. Porque se por um lado ela cria profissões novas, não sei o que lá, por outro lado ela está diminuindo drasticamente a nossa produtividade. A produtividade é um absurdo, é um paradoxo da produtividade. A tecnologia que entrou nas empresas para aumentar a produtividade, hoje faz com que a produtividade despenque. Nossa produtividade no Brasil é muito baixa. O IBRE tem vários estudos sobre isso. Nós temos que melhorar isso. E a tecnologia acaba nos afastando dessa produtividade porque muda o nosso foco, tira o nosso foco. Nossa vida é cheia de interrupções. E com interrupção você não chega a lugar nenhum. Né? Então, Mariana, essa é uma questão complexa. A gente está num mundo complexo. Não é muito fácil, não. Eu não tenho respostas para tudo e nem esses acadêmicos também têm. A gente tenta fazer o seguinte, por onde é que a gente vai? Nós estamos no mundo, eu costumo dizer que o mundo hoje é o seguinte, basicamente o mundo é o seguinte, hoje, e o Brasil principalmente, né? Longo prazo é um ano, médio prazo uma semana, curto prazo é hoje. Isso tudo, nós estamos todos acelerados, todos nós estamos acelerados, Nós estamos hoje chegando em julho, 2017 está indo embora. Você que está me ouvindo aí, você se lembra quanto tempo demorou para você fazer 15 anos? E agora, você não está apavorado de ver cada vez mais aquela ampulheta mostrar mais um ano de vida na sua vida? Pois é. Você não tem a impressão que a vida passa cada vez mais rápido? Parabéns. Agradeça a tecnologia. Ela é responsável por isso, tá certo? Bom, esse assunto é muito interessante. Tem várias pessoas interessadas enviando perguntas. Uma delas é: professor, no caso do ensino, como a tecnologia atinge a relação professor-aluno? Hoje as salas de aula virtuais comportam milhares de alunos que nunca verão pessoalmente o seu professor e nem eles se conhecerão. No ensino, existe a possibilidade de não haver mais professor humano? Bom, a não ser que eu não saiba o que é professor, né? Eu entendo a sua pergunta, agradeço a pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Eu pesquisei a área de e-learning, ensino à distância, há muitos anos. Talvez você já tenha sido o primeiro pesquisador brasileiro que escreveu sobre isso. E tem um momento da minha vida que eu parei de escrever. Porque é uma área muito complexa. Cada vez que eu fazia pesquisa sobre ensino à distância e tal, eu descobria que algumas pessoas se iam bem e outras iam mal. E eu fazia outros estudos e descobria que os fatores de sucesso eram um e daqui a pouco eram outro. Isto é, eu não sei se você vai entender o que eu estou falando. Basicamente, eu diria a você o seguinte. Eu cheguei a um sistema de equações onde eu tenho mais variável do que equação. Se eu tenho mais variável do que equação, eu não vou resolver esse sistema nunca. Isto é, para resolver um sistema, eu tenho que ter um número de variáveis igual ao número de equações. Muito bem, eu não tenho. Isto é, o que eu quero dizer com isso? São tantas variáveis que influenciam o ensino à distância, tantas, que eu parei de pesquisar o assunto. Isso não quer dizer que ele não funcione. Quer dizer apenas que eu parei de pesquisar o assunto. É um assunto tão idiosincrático. O que é idiosincrático? Idiosincrasia é o que você é porque você é. Se eu não gosto de amarelo, isso chama-se idiosincrasia, certo? Por quê? Porque amarelo não tem culpa de nada, você que não gosta dele. Apenas isso. Então, o professor é fundamental. Aliás, escolas são feitas com professor. Evidentemente, se for presencial, ótimo. Se não for presencial, porque em muitos lugares não se pode ser presencial. O Brasil é um país que, infelizmente, tem esse problema, porque é um país muito grande, com situações geográficas muito complexas, mas nós precisamos de professor. Uma universidade, uma escola de elite é feita de acadêmicos e alunos de alto nível. Instalações são importantes? São, mas são secundárias. Vou repetir, secundárias. O ensino à distância pode ser bom? Havendo professores bons, havendo alunos que tenham interesse, havendo uma tecnologia que permita, e havendo uma predisposição idiosincrática de cada um, individual, para a gente ter esse curso, é mais fácil. Mas, evidentemente, que o ensino presencial continua sendo um ensino de base, né? Porque ele é fundamentado em confiança. Eu confio no professor, eu não confio no professor. Como é que eu vou desenvolver confiança em professores que eu nunca vi? Não é fácil, isso não quer dizer que eu não desenvolva isso. Então, o ensino à distância, ele é importante. Um país como a gente, o continental, e os países que mais se desenvolvem ensino à distância são países muito grandes, Canadá, Austrália, Brasil, porque nós temos, eu trabalhei no Banco Mundial, na Amazônia, professoras que demoram uma semana para chegar na escola de barco onde elas vão dar aula. Dão aula uma semana e depois voltam para sua casa, onde fica uma semana, tipo embarcado. Sabe, a pessoa da Petrobras fica embarcado na plataforma? Esse tipo de coisa. Então, evidentemente, que esses locais, a gente precisa de modos alternativos de ensino. Claro. Porque senão a gente não consegue.
Mas em outros centros, como o Brasil, por exemplo, como o Rio de Janeiro, São Paulo, talvez a gente possa fazer um sistema blended, né? Em presencial, à distância, e em alguns lugares, certamente presencial, que naturalmente é sempre um pouco mais custoso, caro, porque tem a presença do professor. E como era, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, Platão, ali não tinha tecnologia, ali tinha o professor e os alunos. Tinha o mestre e os seus discípulos. Foi assim que Cristo ensinou o seu cristianismo inteiro. Foi um exemplo com os apóstolos, foi assim que ele fez. Ele não usou ensino à distância, não usou nada. Entendeu? Então, isso é importante? Ele é válido? Ele é. Mas ele depende de muitas coisas. Né? Ele depende da nossa vontade, necessidade, depende de ambiente tecnológico que seja coerente, que seja confiável. E ele tem um papel importante. O que é difícil a gente saber é até que ponto o ensino à distância deve ou não substituir o ensino presencial, em que medida, quando e como. Isso não é uma questão fácil, isso é um pouco complexo ainda. Dá muita Portanto, professor discussão humano, ainda. olha só, não existe professor robô. A gente tem que mudar o nome. Você quer botar tutor robô, eu aceito. Então, isso eu aceito. Tutor, né? Você quer botar um escravo robô, eu aceito. Mas professor robô, eu não sei. Para mim, professor humano é uma questão que a gente chama de óbvia. É um pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, professor humano, não precisa. Porque se é professor, tem que ser humano. E sendo humano, pode querer ser professor. Essa é a questão básica. E é bom frisar que professor é um educador. Eu gosto de usar mais a palavra educador. E educação é fundamental. A educação te torna crítico, vê o mundo de uma outra maneira. Eu quero avisar uma coisa. Educação não resolve o mundo. Aliás, porque se você pegar o Brasil, verá que grande parte das pessoas que estão nas prisões da Lava Jato têm todos graduação, mestrado, doutorado. Certo? Ok? O que resolve o mundo são valores, princípios e moral. É isso. Isso se vê em casa. Ok? Tá bom. É só isso. Eu estou falando que senão alguém aparece. A educação resolve tudo. Resolve o quê? O que resolve? As pessoas que dilapidaram o patrimônio público nacional, todas elas têm curso superior e alguns mestrado e doutorado. Ok? E pessoas que não têm ensino formal nenhuma são absolutamente corretas. A gente esquece que a pedra de toque de um país são seus princípios morais, é sua ética de vida, é a sua cosmovisão. Isso é importante. Educação também é importante, mas fica depois disso. Porque se você é muito bem educado e não tem princípios e éticas nenhum, você vai utilizar a sua educação formal para outras coisas que não são muito boas. Então a gente precisa entender um pouco isso. Tá? Professor, a gente está chegando ao final desse bate-papo FGV. Gostaria de saber se você tem algumas considerações a fazer agora para a gente encerrar essa conversa. Algum ponto que o senhor acha relevante de destacar? Eu penso que a gente está passando por uma situação muito complexa no mundo inteiro. Existe um livro de um alemão, um filósofo, Helmut Rosar, é um livro que em português a tradução dele seria Aceleração Social. E Helmut, ele diz o seguinte, que hoje, em uma geração, nós temos mais modificações do que a gente tinha no passado recente, em 3, 4 gerações. Uma geração mais ou menos 30 anos, 35 anos. Hoje, em 30 anos, muda-se tudo no mundo. Nós estamos debaixo de mudanças sociais, políticas, econômicas, comportamentais, ambientais e, obviamente, tecnológicas. Para onde nós vamos? Eu não sei. Eu costumo dizer que nós somos uma geração de um mundo que já acabou e de um mundo que ainda não chegou. A gente está no in-between. A gente não é nada. A nossa realidade antiga, anterior, já acabou e a nova não chegou. Nós somos uma geração que nossos netos e bisnetos vão dizer assim, vovô viveu naquela época. Naquela época, né, em que crianças de... Eu tenho um neto de 4 anos de idade, né? E aí, ele virou para minha filha mais velha e perguntou, 4 anos fez agora, perguntou para ela, mamãe, tem piton verde? E a minha filha perguntou, o que é piton? Falou, mãe, cobra. Falou, filho, não sei. Falou, mãe, deixa eu pegar o celular aqui e perguntar para o Google.
Eu acredito que ele imagina que o Google é um ser humano, uma pessoa que existe, sabe? Ele tem 4 anos de idade, fez agora. Nesse momento, você entendeu a situação? Primeiro que ele percebeu que a mãe não sabia o que ele queria perguntar. Por outro lado, ele descobriu que havia alguém que respondia tudo para ele. A grande pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: essa garotada, essa criançada aí, 3, 4, 5 anos, como é que eles vão estar quando tiverem com 15, 20 anos? Não sei. Eles vão ser nossos alunos, vão ser meus alunos, vão estar aqui na FGV. Entendeu? Eu não sei também se a gente está preparado para isso, sabe? É uma situação complexa, porque é tudo tão acelerado. Agora, para você que está me ouvindo, eu vou dizer uma coisa a você, para fechar isso aqui. Tudo isso é acelerado, mas há coisas que ficam, sabe? E o que importa é valor, princípio e uma ética de vida, de trabalho. Eu creio nisso. O resto, eu vou ser franco, o resto é resto. Porque tendo isso, você criou a base para qualquer negócio. Agora, não tendo isso, tudo que vier em cima vai afundar essa fundação subjacente que a gente precisa cada vez mais desenvolver. Tá bom, Maria? Muito obrigada, professor. Muito obrigado a você. Obrigada a todos pela participação. Todas as informações sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Até a próxima.